Olá, pessoal! Então, até agora a gente estava estudando sobre as células e os tecidos, né? Então, a gente viu vários tecidos humanos, a gente viu os tecidos vegetais também. E aí, agora a gente vai entrar nos sistemas, né? Então, lembra aqui, um conjunto de células formam tecidos, um conjunto de tecidos formam órgãos e um conjunto de órgãos formam sistemas, certo? Então, agora a gente vai entrar nos sistemas. E o primeiro que a gente vai trabalhar é o sistema digestório, tá? Antes da gente começar no sistema digestório propriamente dito, como que ele funciona, eu vou passar um pouquinho sobre o conteúdo de alimentos para vocês, tá? Então, a gente consegue classificar os alimentos em três categorias, né? Que são os alimentos energéticos, que compõem os carboidratos e os lipídios, tá? Então, são alimentos que fornecem energia para a gente, para o funcionamento das nossas células. A gente tem os alimentos plásticos, que são as proteínas, que elas entram na constituição estrutural da nossa célula. E a gente tem os alimentos reguladores, que são os sais minerais, as vitaminas e a água, que regulam as diversas reações metabólicas dentro do nosso organismo, em cada uma das nossas células, certo? Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles, ó. Vamos separar os alimentos, né, os grandes alimentos, em três grupos principais, que são os carboidratos, as proteínas e os lipídios, ok? Então, ó, esse primeiro quadrado aqui, ó, onde está escrito amido, isso aqui são os carboidratos. Então, o carboidrato, ele é essa molécula bem grande aqui, ó, de amido. O que o nosso corpo faz? Ele quebra essa molécula em pedaços menores, né? E depois ele quebra essas moléculas em pedaços menores ainda, que a gente conhece por glicose, tá? Esses carboidratos, eles são os principais responsáveis em dar energia pra gente. Então, tudo que a gente faz, a gente corre e anda, sobe escada, pula, joga videogame, estuda, lê, tudo que a gente faz precisa de energia, a gente precisa de energia. E essa energia vem desse carboidrato, tá? O outro grupo de proteína é aquele lá que dizia que eram alimentos plásticos, né? São alimentos que fazem parte da construção, da constituição do nosso corpo. Então, as proteínas acontece a mesma coisa, ó. Quando a gente se alimenta de proteínas, elas se quebram em pedaços menores e depois elas se transformam em aminoácidos, tá? Aminoácidos. E por último, a gente tem o lipídio, que ele também é uma estrutura para gerar energia, porém ele serve também como reserva de energia, né? Essa gordurinha que a gente tem no corpo aí é uma reserva de alimento que o nosso corpo faz, tá? E esse lipídio, quando a gente come, ele pode ser quebrado, né? Ele é quebrado em glicerol e em ácido graxo. Então, vamos lá. Carboidrato, que a gente conhece por amido, vai ser quebrado e virar glicose. Proteína vai ser quebrada e virar aminoácido. E lipídio vai ser quebrado e vai virar glicerol e ácido graxo, tá? Aonde que tem carboidrato? No pão, no arroz, na lasanha, no macarrão, na pizza, tá? Tudo isso tem carboidrato. Aonde que tem proteína? Na carne, no peixe, no frango, no ovo, tá? E aonde que tem lipídio? Nos óleos e nas gorduras, beleza? Aqui, gente, ó, a gente tá vendo os sais minerais. Então, existem vários sais minerais, a gente se alimenta de vários sais minerais e cada um deles faz uma função diferente no nosso corpo. Então, a professora colocou aqui, ó, tem uma tabela bem grande, tá? Para vocês lerem e para vocês verem qual é o sal mineral, qual é a função que ele faz dentro do nosso organismo e qual é a fonte, ou seja, da onde que a gente tira esse alimento, esses sais minerais, tá? Então, por exemplo, o cálcio, né? Ele faz a composição dos nossos ossos e dos nossos dentes, faz a coagulação sanguínea, faz o funcionamento de nervos e músculos. E como que a gente consegue esse cálcio? Ah, a gente consegue tomando leite e derivados de leite, tá? Então, tem vários. Os principais que a gente vai usar dessa primeira tabela é o cálcio. Dessa primeira tabela é só o cálcio que a gente vai usar como principal, tá? Claro que vocês precisam saber dos outros também, por isso que a prof colocou essa tabela um pouco maior, tá? Vamos para a segunda tabela. A segunda tabela a gente vai usar
o ferro, o flúor, o iodo e o sódio, tá? O ferro, o flúor, o iodo e o sódio. De novo, tem que saber todos, prof? Tem que saber todos, tá? Esses que eu falei agora são os mais importantes. Então, o ferro, ele é um componente da hemoglobina. Lembra que a hemoglobina, ela é uma proteína que fica dentro da hemácia, que é uma célula sanguínea, que é a célula sanguínea, e ela tem a função de carregar o oxigênio para as nossas células, tá? Então, se a gente não tiver ferro na nossa hemoglobina, a gente não vai conseguir fazer essa função de carregamento de oxigênio. Então, ela é bastante importante. Quando a pessoa ela tá com anemia, por exemplo, é porque ela tá com pouco ferro no sangue, tá? E onde a gente consegue? Comendo carne, comendo legume, comendo ovo, tá? O flúor, ele é um componente de osso e de dente, tá? Ele é bem importante, principalmente de dente, ele previne as cáries. Onde a gente consegue? Nos frutos do mar e também na própria água, né? Quando na estação de tratamento de água, no final do tratamento, é colocado o flúor para prevenir a cárie da população, tá? O iodo, ele é um componente que estimula o nosso metabolismo. Então, todo sal de cozinha que a gente come, né, que a gente coloca na comida, ele obrigatoriamente tem que ter esse iodo, né, que é bastante importante para o nosso metabolismo. E o sódio também é do sal de cozinha, tá? Esse sódio ele ajuda nos impulsos nervosos, que a gente vai ver depois quando a gente chegar lá no sistema nervoso, beleza? Então, leiam essa tabela toda, tá? Vejam qual a função que o sal mineral tem no nosso organismo e também qual é a fonte de alimento que a gente precisa fazer, ter, né, comer, para conseguir ter esses sais minerais. E aqui, gente, tem mais duas tabelas, só que aqui não são sais minerais, são vitaminas, tá? Então, também, ó, existem várias vitaminas e nessa tabela tá mostrando o nome da vitamina, a fonte é aonde a gente consegue essa vitamina, a função que ela exerce no nosso organismo e a avitaminose, que é a carência dessa vitamina, ou seja, se eu não comer essa vitamina, o que pode acontecer comigo, tá? Então, vamos, por exemplo, pegar a vitamina B1, por exemplo, né? Onde é que a gente consegue a vitamina B1? Ah, comendo cereal, pinhão, feijão, carne e ovo. Por que ela é tão importante pra gente? Olha só, ela é importante para o funcionamento do cérebro, dos nervos e do músculo. Então, poxa, é uma vitamina bastante importante, né? Só pelo fato dela ser importante para o funcionamento do nosso cérebro já diz muita coisa. E agora, o que acontece se a gente não come essa vitamina B1, né? Se a gente não come feijão, não come carne, não come ovo, não come verdura, né? O que pode acontecer? A gente pode desenvolver uma doença que se chama beriberi, né? Essa doença, ela está relacionada com a irritabilidade, a pessoa fica muito estressada, começa a dar problemas nos nervos, a pessoa está sempre nervosa, tá? É uma avitaminose, tá? Vamos para outra aqui, ó, exemplo. De novo, tá? Tem que saber todas, prof? Tem que ler todas? Tem que, mas a prof tá olhando as mais importantes agora para falar, porque por conta do tempo, né? Para ela não ficar muito extensa. Então, olhem a B12, ó. Onde é que a gente consegue B12? Comendo ovo, comendo queijo, comendo leite, tomando leite, né? Comendo carne e fígado. Por que ela é tão importante? Porque ela auxilia na produção de hemácia. Hemácia é a célula sanguínea, lembra? A gente viu lá no tecido sanguíneo, né? E se a gente não come esses alimentos, a gente pode desenvolver o quê? Anemia, né? Que são pequenas taxas de glóbulos vermelhos, né? De hemácia no sangue, tá? Aí a gente tem a vitamina C, a vitamina A. Então, a vitamina A, ela pode ser encontrada em ovo, manteiga, fígado, vegetal amarelo, com caroteno, principalmente cenoura, é um alimento que tem bastante vitamina A. E ela auxilia no funcionamento da nossa visão, certo? Então, caso a gente fique com carência, né, com falta de vitamina A, a gente pode desenvolver uma doença que se chama cegueira noturna, né? Que pode evoluir depois para uma cegueira total, tá? E a gente tem a vitamina D, que é encontrada em óleo de fígado de bacalhau, em ovo e fígado, né? Fígado de qualquer outro ser vivo. E a vitamina D é bem interessante porque, assim, ó, não adianta a gente só comer esses alimentos que tem vitamina D, a gente tem que pegar sol, tá? Então, o que acontece? Quando a gente come esses alimentos, o nosso corpo, ele absorve todo esse alimento, porém, essa vitamina D, ela não é ativada,
tá? A vitamina D, ela só é ativada no nosso organismo quando a gente pega sol, certo? Então, por isso que tem que pegar um solzinho de vez em quando aí. E ela é bastante importante porque ela possibilita o aproveitamento de cálcio e de fósforo tanto para os nossos ossos quanto para os nossos dentes. Então, ela é bastante importante. E se a pessoa tiver deficiência dessa vitamina, ela pode desenvolver uma doença que se chama raquitismo, tá? Depois a vitamina E e a vitamina K, vocês deem uma olhadinha aí. Qualquer coisa pode perguntar para a prof, tá? Vamos passar para a gente não deixar a aula tão longa. Então, muito bem, a gente vai entrar no sistema digestório, tá? Muita gente acha que a nossa digestão ela acontece só lá no nosso estômago, mas não, tá? Isso não é verdade. A nossa digestão começa muito antes disso, tá? Então, o sistema digestório ele é constituído por um longo tubo digestivo que tem aproximadamente 9 metros. Então, imaginem um tubo, um cano de 9 metros, todo retorcido que vive dentro da gente, tá? Então, a gente divide o sistema em boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus, certo? Esse é o tubo de 9 metros. E aí, para nossa digestão, a gente tem algumas glândulas anexas também, que são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas, tá? São glândulas que auxiliam na digestão também. E qual é a função do nosso sistema digestório, né? Então, ele tem a função de digerir, de degradar o alimento, transforma esses alimentos que a gente viu agora, né? Proteína, lipídio, carboidrato, enfim, em moléculas menores. E essas moléculas menores, elas conseguem ser absorvidas pelo nosso sangue, certo? Ser absorvida pelo nosso intestino, que vai para o nosso sangue, que vai para todas as nossas células. Beleza? Ah, eu não falei, aqui nesse texto tá faltando aqui em cima, né? Mas aqui na imagem tem a vesícula biliar também, tá? É uma glândula anexa do sistema digestório. Bom, mas como eu falei para vocês, o sistema digestório, né, a digestão do alimento, ela não acontece só lá no estômago, ela começa acontecendo na boca. A gente chama de digestão mecânica, né? O movimento que a gente faz de mastigação, de quebra do alimento, é um tipo de digestão, só que a gente chama de digestão mecânica, né? Só que na nossa boca também a gente tem uma substância que é a saliva, né? Que ela é produzida pelas glândulas salivares e quando ela se mistura com o alimento, ela forma o bolo alimentar, certo? E a nossa língua, ela também ajuda, né? Porque a língua ela tem a função de jogar esse alimento para lá, jogar o alimento para cá, para a gente conseguir mastigar e esse alimento tem contato com todos os nossos dentes, né? E os nossos dentes, eles têm funções definidas também, né? Então, os dentes incisivos, que são os da frente, né? Eles servem para cortar o alimento. Os caninos, que são os da lateral, eles servem para perfurar o alimento, por isso que eles são pontiagudos. Indo mais para trás, a gente tem os pré-molares e os molares, né? Tanto os pré-molares quanto os molares eles servem para triturar o alimento, para macerar o alimento, certo? Nessa aula, eu pedi para vocês fazerem um experimento em casa com amido de milho e com iodo, né? Esse experimento, ele comprova para vocês que a nossa digestão começa lá na boca e não no estômago. Sempre que a gente come um alimento e esse alimento tem amido, ou seja, carboidrato, a primeira digestão desse carboidrato vai acontecer dentro da boca, tá? A nossa saliva, ela tem uma enzima que faz com que esse alimento seja quebrado. Então, quando vocês forem fazer esse experimento do amido, vocês vão perceber o quê? Que o frasco que vocês tiverem amido e iodo vai ficar bem roxinho, porque o iodo ele é um identificador de amido. Sempre que tem amido, o iodo fica roxo. Agora, no frasco que vocês tiverem o amido e a saliva, vocês vão ver que ou vai ficar mais claro, porque daí a saliva de vocês já degradou parte do alimento, então vai ficar um pouquinho mais claro. E se vocês demorarem um pouquinho mais de tempo para colocar o iodo, vocês vão ver que a coloração não vai mudar. Então vai ficar um potinho roxo e um potinho sem coloração, tá? Isso significa que a saliva degradou todo aquele amido que tinha dentro do potinho, beleza?